Olá, tudo bom? No mês de maio, dedicado ao mês das mães e dessas profissionais excelentes que nós temos no mercado da odontologia, estamos aqui hoje com 3 mulheres fantásticas, sinônimo de competência profissional, sinônimo de mãe e de responsabilidade na odontologia. Seja bem-vindo, doutora Sâmia Louvor, doutora Renata Bandeira Lage e doutora Patrícia Jos. Seja bem-vindo ao nosso podcast e vamos bater um papo hoje aqui com essas mães fantásticas, com essas mulheres. Doutora Sâmia, senhora como odontopediatra, qual foi a influência na odontopediatria em relação à maternidade? Teve alguma influência ou não? Teve total influência, porque a minha primeira especialidade é em endodontia, né? E aí, quando eu fui atender a minha filha mais velha no consultório, foi nesse momento que eu falei, nossa, que precisava ser um pouco mais atrativo para ela se sentir interessada, para ela gostar. E aí, naquela época, a odontopediatria, há 15 anos atrás, era completamente diferente do que é hoje. Então, quando eu fui atender ela a primeira vez, eu vi que ali não era um ambiente legal para ela, que ela precisava de um ambiente só para ela. E aí eu já era apaixonada por criança, sempre fui, sempre amei criança. Então foi nessa hora que eu falei, opa, acho que eu tô fazendo a coisa errada. E foi nessa hora que eu falei, não, eu quero ter um lugar legal para levar as minhas filhas, um lugar que seja específico para a criança, um lugar onde a criança se sinta acolhida. Então isso foi o que me estimulou mais para a odontopediatria. Isso aí foi um foco, então, depois da maternidade. Foi, depois da maternidade, foi sim. E ajuda ser mãe? Ser mãe ajuda isso no atendimento? Ajuda e atrapalha também. Ajuda, porque tendo filha adolescente, eu atendo até adolescentes, tendo filha criança, fui uma mãe presente, então eu sei todas as fases, sei os desenhos, sei o que gosta de falar, o que gosta de fazer. Então, Galinha pintadinha. Galinha pintadinha, Peppa, os adolescentes gostam de música, então tudo isso eu já passei por essas fases. E atrapalha porque, assim, às vezes a gente realmente se envolve muito emocionalmente com o paciente, né? Então, você fica meio naquele negócio de mãezona, de querer ser a mãe, e a gente precisa aprender a separar, né? Doutora Patrícia, a senhora que é mãe de primeira viagem, né? Recente, né? Tá quantos meses? 8 meses. 8 meses, ó. 8 meses. Qual foi o principal desafio da maternidade? Então, eu acho que assim, cada mãe tem uma realidade diferente, né? E pro meu caso, eu vi que a decisão de voltar a trabalhar foi algo bem difícil, né? Só que eu vejo que a decisão é mais difícil do que o próprio retorno em si, né? Porque naqueles primeiros meses a gente tá afastada, tem muito tempo livre para pensar, e aí acaba pensando demais, aquela ansiedade, muitas preocupações, muitos anseios. Só que depois que o retorno acontece, é muito mais tranquilo, né? A rede de apoio, a rotina organizada, a rede de apoio treinada, então acaba que flui naturalmente e não é tão dolorido assim quanto a gente ficou imaginando durante aquele período de afastamento. Agora, claro que a maternidade, ela é um desafio todos os dias, né? É como se fosse uma montanha-russa, né? Tem dias que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, os filhos saudáveis, a rede de apoio tá presente, e tem dias que nem tudo vai dar certo, né? Tem dias que o filho tá doente, a rede de apoio não consegue estar presente, a babá adoece. Isso faz parte da vida, né? E quando ela pede as contas? Desespero. Mas aí é que a gente vai ter que arrumar outros meios, né? Se desafiar, pedir ajuda de outras pessoas para poder não abandonar a nossa carreira, né? Então é isso. Os desafios sempre vão estar presentes. Para a mulher que é mãe é sempre mais difícil, né? Porque esse papel é um papel não só cultural, mas tem a participação cultural da mãe assumir muito essa parte de estar presente em casa, de levar de cuidar, né? De Exatamente. Cuidar quando está doente, dar o colo. Então, isso torna um pouco mais difícil para a criança, né? Isso. Doutora Sâmia, e você que já passou um pouco da sua fase, dessa experiência, também para você dar um pouco mais de experiência da sua vida Muito pouco, profissional, né? De mãe, né? De duas. Como foi você voltar ao trabalho depois do primeiro filho? Foi bem difícil. Foi isso que a Patrícia falou. É sempre um desafio você retornar. Mas dá certo no final. Dá certo no final. Olha, doutora Patrícia, dá certo. A esperança é isso. Mas a gente, vez ou outra, a gente leva uma culpazinha, assim,
um pouquinho mais de tempo, sabe? Mas realmente é um pouco difícil, porque é aquela história que a gente já tem falado, a culpa, o cansaço físico, o cansaço mental de chegar em casa e ter que dar uma atenção integral, uma atenção de qualidade para os filhos é um desafio muito grande, realmente. E falando da rede de apoio que você falou aí, doutora Renata, quem são, você falou de rede de apoio, essa rede de apoio, quem são essas pessoas, normalmente? A rede de apoio, a gente vai ter, muitas vezes a gente acaba contando, né? Patrícia, a gente não vai ter porque não é daqui, né? A gente acaba tendo a questão dos avós, eu acho, meus pais me ajudam bastante, minha sogra. Então, além da babá, claro, e aí nessa rede de apoio, eu acho que a gente ajuda até dar esse contato da criança próximo aos avós, é essencial para que a criança possa desenvolver tudo também, os valores, que nem nós fomos criados, né? Aquilo que a gente já tenta passar, mas que nem sempre, por estar trabalhando, a gente acaba não estando presente. Então, assim, eu acho a presença dessa rede de apoio, de ter avós, de ter os parentes, ou de ter amigas mais próximas, amigas de infância, né? Que são pessoas com as quais você divide opiniões muito semelhantes e você, então, de certa forma, tem uma confiança maior do que está sendo passado, do cuidado que está sendo tido ali, que está tendo com o seu filho. E essa rede de apoio, qual é a importância que você vê de uma criança que não tenha? Como é que ficaria a situação? Hoje você tem essa rede, né, doutora Renata? Você já imaginou não tendo essa rede? Como é que seria a sua vida? Desesperador. Desesperador, né? Não, mas aí entra, né? A gente tem, quando... Eu me vi sem essa rede quando a Manuela nasceu. A Manu, tudo fechou com a pandemia. No dia do meu aniversário, 18 de março, a Manu nasceu em abril. E aí, quando a gente foi para a maternidade, a gente já tinha contratado uma técnica, mas a maternidade falou, ela não vai poder entrar. Então, não pôde entrar a minha mãe, não pôde entrar uma técnica, foi somente eu e meu marido na maternidade, porque a minha melhor amiga ia entrar, também não pôde. E aí, a gente se viu, assim, perdido. Nossa, como vai ser o primeiro banho? Eu nunca tinha pego em criança, bebezinha, porque eu tinha medo, eu ficava naquela ansiedade. E a gente teve que se virar os 2 primeiros dias, porque tudo estava trancado, né? Era o medo do que ia ser. Eu lembro que demorou, inclusive, alguns dias para os meus pais irem visitar a gente em casa. Aquela coisa, todo mundo de máscara. Então, assim, no começo, por mais que eu tivesse esquematizado tudo para eu poder ter uma rede de apoio, eu não tive. Né? A gente não teve, era basicamente eu e meu marido. Mas, claro, e aí eu pude vivenciar isso, né? Como a Patrícia falou, a gente está aprendendo. E mãe de primeira viagem, a gente às vezes acha que está errando em tudo, porque a criança está com cólica, chora, você não entende o que é. E eu tive a oportunidade depois de poder contar com a minha rede de apoio. E isso me fez ver o quanto tornou tudo mais leve, o quanto facilitou, o quanto me deu para eu entrar numa outra etapa depois da vida, que é quando a gente começa a entender que a gente tem que... Não dá para ser uma única versão nossa, a gente tem que viver todos os pilares da nossa vida e começar a exercer autocuidado conosco, começa a demandar tempo, porque antes a gente ficava com peso na consciência. Eu ia trabalhar, ficava, meu Deus, está abandonando minha filha. Então, eu mensurava muito o tempo de consultório pelo quanto que eu conseguia tirar de leite para congelar, para ficar mamada para ela, né? Então, doutora Renata, a gente vê que tem todo um trabalho em casa, né? Por trás, né? Porque quem é mãe não vivenciou isso ainda, né? E parece que já vivenciaram, já conhece bem essa dificuldade, que é comum em todos, a gente vê que os problemas iniciais são semelhantes, são parecidos. Então, você tem que saber otimizar o tempo. Como é que você faz para otimizar o tempo? O que é que você faz no período que ela está na escola, né? Eu costumo ter uma rotina bem programada, né? Porque eu acho que com criança as coisas só fluem se a gente deixar tudo programado já. E tem que ser bem programado, né? Porque aí você, professora de graduação, professora de pós, consultório. Então, com essa programação, então, otimizar esse tempo. Eu costumo aproveitar esse horário dela no colégio. Esse ano, na verdade, ano passado para cá, eu resolvi priorizar algumas coisas que eu não priorizava na questão de saúde mesmo, né? Então, agora eu comecei a atender cedo quando eu deixei ela no colégio. E agora eu me priorizei no quesito de poder voltar para uma academia, praticar atividade física. Então,
quando dá aquela 1 horinha que falta do horário dela sair da escola, voltei para atividade física e aí já vou até... As minhas amigas às vezes ficam, né? Tu vai malhar no horário de... Dondoca, vai... Então, assim, até vai pegar a filha com roupa de academia. Às vezes, aí eu digo, passei, mas assim, é questão de organização. Porque se a gente tentar atropelar tudo, e eu acho que se a gente cria aquela velha coisa, se a gente cria metas inalcançáveis, a gente sempre vai ficar decepcionado com nós mesmos. Então, a gente nunca vai conseguir obter nenhum tipo de sucesso e sempre vai ter uma frustração. Então, hoje eu otimizo, assim, a minha segunda-feira, como eu trabalho todo final de semana em pós, a minha segunda-feira é o meu domingo, né? Então, assim, a minha segunda-feira é o dia que eu atendo pela manhã, vou para minha academia umas 10 horas, pego ela no colégio e à tarde é somente com ela para eu poder ter um tempo de qualidade, certo? Na terça eu volto um pouquinho para a rotina normal, porque aí eu tenho a graduação, tenho que organizar as coisas da pós, tenho atendimento em consultório e assim flui na semana. Mas geralmente pela manhã eu costumo me ater a organizar coisas que eu consiga trabalhar durante aquele período dela na escola, porque assim, durante toda a minha vida, eu tive meus pais que me pegavam e me deixavam no colégio. E eu tenho boas lembranças quanto a isso. Então, eu também quero trazer para ela essas boas lembranças. Então, eu faço questão de poder estar deixando e pegando na escola. Doutora Sâmia, já a senhora já tem as filhas adolescentes, né? Pré-adolescente, adolescente. Como é a otimização de tempo? Porque eu acho que talvez, né? Ou então criança precisa mesmo cuidado e mais atenção também nesse período. Como é essa otimização de tempo que você faz com essas meninas? Olha, recentemente eu até comecei a ir pra academia às 5 da manhã. Acordar às 4. Olha aí, a rotina mudando, viu? Viu, doutora Então, Patrícia? vai piorando, a gente não vê. Piorando, brincadeira. Mas eu começo 5 da manhã, eu vou pra academia de 5 às 6, que é pra poder deixar elas na escola, junto com o Rodrigo, deixar elas na escola. E eu tenho limites, coisa que antigamente eu não tinha. Eu tenho horário para chegar no consultório, mas eu também tenho horário para sair do consultório. Então, sob hipótese nenhuma, a não ser que seja uma urgência muito grande, eu fico no consultório depois das 18 horas. E eu entro no consultório também no horário 8, 8h30, compatível com o horário de deixar elas, voltar, ficar mais tranquila. Então, graças a Deus, hoje eu tenho essa oportunidade de fazer dessa forma. Aos finais de semana, as meninas estão em outra fase, né? Então, estudam o dia inteiro, aos sábados tem inglês, tem sempre algum tipo de atividade. Então, no sábado que eu tô aqui, nos finais de semana que eu tô aqui na ABCD, o domingo é dedicado para elas. Então, domingo é só delas. Até o pessoal brinca, um aniversário, uma coisa, eu digo, evite dia de domingo, porque dia de domingo é o meu dia de ficar em casa com elas. Eu não gosto, eu vou, mas eu vou chateada. Quando é alguém muito próximo, eu vou, mas eu fico um pouquinho chateada, porque domingo é o dia das meninas. Então, eu aprendi a dizer não, que é uma coisa difícil também. A gente como mulher, como profissional, é muito difícil a gente pôr esses limites, mas eu demorei, mas aprendi a dizer não e a limitar os meus atendimentos para eu poder cuidar das meninas com mais dedicação. Na sua casa é bom porque quem manda são as mulheres, né? São, é 3-1, né? Não, ainda tem as pets, né? Que são duas. Pois pronto. Doutor Rodrigo não tem vez lá, não tem vez nem tem voz. Quem manda são as mulheres lá, né? Eita. Vamos lá. Doutor, e ser mãe, né? Já que você é mãe de duas, influencia alguma tomada de decisão? Como você se acha mais cuidadosa por ser mãe de duas mulheres? Ou sente falta daquele lado masculino em casa? Não, os meus pacientes, meninos, eles me satisfazem. Eu não tenho vontade de ser mãe de menino. Então, assim, na verdade, aquela história que eu falei, às vezes ajuda e às vezes atrapalha um pouco, porque você acaba se envolvendo emocionalmente com o paciente. Você se coloca muito no lugar de mãe. Então, às vezes, quando você vai para um plano de tratamento, a gente fala as opções para o paciente, para os pais do paciente, e ele fala, o que é que você faria, doutora? Se fosse a sua filha, o que é que você faria? Nossa, aí nessa hora, a profissional fica aqui de ladinho, eu coloco ela de ladinho, e lá vou eu falar como mãe. É inevitável. Eu explico, as possibilidades são essas, o que é melhor para o seu filho, você vai decidir. Aí quando ele fala, doutora, mas e se fosse a sua filha?
Agora a dentista vai aqui pro lado e agora quem vai falar é a mãe. Então, às vezes, você acaba realmente envolvida emocionalmente com aquela família, a depender da situação. E às vezes isso não é bom. Então, já que nós estamos falando de cuidados aqui, quando é que deve ser a primeira consulta da criança? Olha, a primeira consulta da criança, o ideal é que ela seja feita no primeiro ano de vida. Na verdade, hoje, na odontopediatria, a gente bate muito no pré-natal odontológico, ou seja, a criança vai para o dentista, a gente vai cuidar dessa criança quando ela ainda está na barriga da mãe. A gente bate muito nisso. Agora, pós-parto, é ideal que essa criança vá no primeiro ano de vida. E se não tiver dente? Se não tiver dente, a gente tem muita coisa para olhar além de dente. Não é só dente que a gente olha. Então, o primeiro ano de vida é crucial que essa criança vá ao odontopediatra. A minha teve que ir numa urgência. Na urgência? Porque ela quebrou o dente na escola. Foi. E eu fui atrás da Sâmia. Sâmia, por favor. Foi. E filho de E dentista. foi a primeira vez, né? Eu fiquei arrasada. Eu fui pegar ela no colégio. Quando eu cheguei, ela tinha quebrado o dente. E aí eu ia viajar no dia e fiquei com dor no coração. Nossa, e aí a gente teve que ir. Já foi a primeira visita, já foi com emoção. Foi com muita emoção. E a filha dos dentistas, sim, com o dente quebrado na frente, né? Não podia acontecer. Mas é muito isso. É importante que essa consulta aconteça no primeiro ano de vida e que perdure, que tenha uma sequência. É muito importante. Qual o período que a senhora, como odontopediatra, recomendaria a periodicidade dessas consultas? Na verdade, é muito variável. A gente tem pacientes que precisam estar no consultório a cada 2, 3 meses. E tem pacientes que uma consulta anual é suficiente. Então, vai depender de uma série de coisas. Vai depender da alimentação, da higiene dessa criança. A gente leva em consideração uma série de coisas. Então, não tem essa história, eu preciso voltar só com 6 meses. Não. Cada criança a gente faz, é bem individual. Vai depender de uma série de fatores. Então, tem criança que precisa ir no dentista uma vez por ano e é o suficiente. A escovação fundamental. Claro, Primordial. né? É primordial da higiene. E quando é que se deve orientar aí para as mães, serve aí para quem nos ouve, né? Nos vê também. Quando deve começar a escovação dessa criança? Hoje, a indicação é que, ao nascimento do primeiro dente, a criança já inicia a higiene com creme dental com flúor e a escovinha de cerda. É a recomendação. A quantidade de creme dental, a quantidade de vezes que essa criança, esse bebê deve escovar, vai variar de acordo com a alimentação dessa criança, se já tem introdução alimentar, se não. Então, por isso que realmente é importante, antes de iniciar essa questão da escovação, a ida ao odontopediatra, que é para ele poder avaliar tudo isso. Qual é a frequência, qual a quantidade de creme dental, quantos dentes essa criança tem. É isso que vai nortear a questão da escovação. Já para a doutora Patrícia, já que a gente está falando de odontopediatria também, a senhora que também tem aperfeiçoamento em ortodontia preventiva, quando é que você acha que a criança, o pai deve levar, a mãe, levar a criança a um ortodontista? Então, a partir dos 5 anos, né, já é recomendado que essa criança vá para a primeira consulta com o ortodontista, né, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de maloclusão ainda, né, justamente para poder acompanhar as trocas dentárias, né, para avaliar e controlar esse crescimento e desenvolvimento craniofacial, né, e aí fica mais fácil da gente ver, acompanhar de perto, né, essa criança, de acordo Aí já com... fica muita relação entre a ortodontia, né, e a odontopediatria, né? Com certeza, é super importante das duas áreas, né? essa área. E aí, claro que se essa criança precisar de alguma intervenção ortodôntica, essa intervenção pode acontecer a partir dos 5 anos, desde que a criança tenha uma maturidade suficiente para entender, né, que aquele aparelho vai ser colocado na sua boca, que ela vai precisar cuidar do aparelho e da higiene oral. Tem algumas crianças que aceitam muito bem aos 5 anos, tem outras que só vão ter maturidade suficiente a partir dos 7. Então, é algo que tem que ser avaliado de perto, né, pelo ortodontista. Algum caso específico que a senhora, com 5 anos, tem que tratar?
Sim, existem alguns problemas ortodônticos que precisam ser tratados o mais cedo possível, né? Por exemplo, a mordida aberta anterior, que é aquele sorriso de piranha, né? A mordida cruzada posterior. Mas aberta de algum hábito, né? Isso, vem em relação ao hábito de dedo ou chupeta, muito comum. E também pode vir acompanhada da mordida cruzada posterior, que é quando a caixa não se encaixa, a tampa da caixa não se encaixa com a caixa, né, no caso. Então, quando a mandíbula fica maior e a maxila pequena, que causando essa atresia maxilar. E também nos casos de mordida cruzada anterior. Então, também está recomendado tratar o mais cedo possível, a partir dos 5 anos, desde que essa criança aceite o tratamento. E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque a gente, como odontopediatra, a gente consegue diferenciar um paciente que já está preparado para o tratamento ortodôntico, para ortopedia. O que acontece? A gente tem paciente de 3, 4 anos que são pacientes que já têm maturidade para usar algum tipo de dispositivo. E a gente tem paciente de 9, 10 anos que não tem maturidade. Então, não adianta encaminhar esse paciente porque ele não vai usar. É uma coisa muito interessante isso. E acaba que a gente instala o aparelho e não tem tanto sucesso, cansa o paciente, cansa a família. E aí precisa de uma cansa o orientação. profissional, né? Porque o profissional, o profissional ainda fica com peso na consciência porque ele não consegue entregar o resultado, né? Que seria o resultado ideal para o sucesso do paciente, né? Mas faz parte da profissão, né? Então, vamos voltar aqui um pouco para o Dia das Mães, né? Vamos aqui, doutora Renata. Já que nós falamos aqui da especialidade dos filhos, falando dos filhos, e o que é que você recomendaria agora já para as mães se autocuidarem, seu cuidado, já que você é especialista em harmonização orofacial, quando é que devemos fazer esse tratamento, começar esse tratamento preventivo do envelhecimento com toxina, preenchedores, fios? Então, durante a gestação, a mulher, ela não deve usar nem toxina e nenhum outro tipo de injetável. Na verdade, porque não existem estudos científicos que mostrem a segurança ou não segurança desses injetáveis, né? Existem, inclusive, alguns profissionais que às vezes falam, é besteira, coloca, mas eu acho que todo mundo que é mãe, que passou por esse momento e que a gente não quer arriscar nada, prefere como mãe, eu sempre indico, não, espera um pouquinho, dá para esperar, né? E você... A partir do momento em que a criança começa a ter alguma introdução alimentar, ou seja, a partir dos 6 meses de vida daquele bebê, ou se porventura, desde o início da vida, o bebê ele já começou com fórmula, com alguma coisa, né? Então, nesse caso, a gente pode já estar realizando procedimentos injetáveis de forma completamente segura. Então, eu digo muito como mãe, né? Eu falo assim, eu nunca imaginei que eu era tão viciada em Botox. Eu sempre falava assim, eu faço Hoff em todo mundo, mas eu não tenho muita coisa na cara, não sou tão viciada. E quando eu passei pela gestação, e aí eu entrei no período de aleitamento exclusivo, né, da Manu. E às vezes eu ficava, nossa, eu quero sentir mais falta do que do loiro, foi a toxina, né? E eu ficava, nossa, eu tenho que fazer meu botox pra eu voltar a me sentir que eu não tô com a cara cansada. Se sentir bem, né? Se sentir bem. Pra eu voltar a me sentir autoestima. Bem. E eu ficava, nossa, eu tenho que voltar por mais procedimentos. E eu ficava, eu não sabia que eu era viciada, assim. Então, aqui até na clínica escola, no consultório, a gente recebe mães que têm muita dúvida quanto a isso, né? Perguntam muitas vezes se é como o vinho, se tem um período que tem que esperar depois que faz a toxina para poder tirar aquele leite, então não precisa disso. Apenas o bebê começou a introdução alimentar, porque justamente não se sabe se esses produtos, eles são capazes ou não de atravessar a barreira placentária. Então, consequentemente, não se sabe se vai ter ou não algum tipo de influência. E, por via da dúvida, a mãe nunca quer correr nenhum risco com o bebê. Mas eu tenho uma dúvida agora. Com que idade? Existe uma idade que a gente pode começar a ter esses cuidados? A partir dos 20, a partir dos 25? Na verdade, vai muito da expressividade. Então, assim, por bula, a toxina, ela pode ser aplicada no paciente a partir dos 2, 3 anos de idade. Claro que não para fins estéticos, né? Para fins terapêuticos, que existem inúmeros na área médica, né? E aí, a gente tem, por exemplo, na odontologia, a gente aplica, às vezes, em pacientes de salorreia, pacientes que têm outros problemas. Para fins estéticos, a gente costuma considerar a maioridade.
Não que todo mundo, a partir dos 18, vai ter o cuidado. Então, eu costumo falar muito, eu tenho muita expressividade na região de testa superior, de testa. Então, por conta disso, eu comecei a aplicação de toxina cedo, por volta dos 28 anos. Eu tenho frouxidão ligamentar. Isso faz com que eu consiga ter uma distensão maior. Por eu ter uma distensão maior, tudo que se distende mais tem mais tendência à flacidez. Então, eu também fui uma paciente que comecei cedo a realizar procedimentos injetáveis de bioestímulo de colágeno. Então, assim, existe, a partir dos 25, 30 anos, a gente sabe que todo mundo vai ter uma redução da quantidade de colágeno produzido. Então, o bioestimulador é interessante. Algumas vezes, por exemplo, eu sempre quis ter um volume labial maior, um nariz mais arrebitado, né? Então, nesses casos, eu acho que se a pessoa sempre teve um anseio por isso, por que não? A partir dos 18 anos, se já pode, se já tem a maioridade, já pode responder por si, por que não proporcionar a essa pessoa o seu anseio? Nos demais casos, quando a gente pensa em harmonização para fins preventivos, aí vai ser um pouco de cada um, né? De acordo com a sua expressividade, de acordo com a sua questão biológica mesmo. Doutora Patrícia, voltando aqui às perguntas das crianças, né? Qual a importância de você ter esse tempo de convívio, contato com a criança? Com os filhos, no caso, com os né? filhos, né? É super importante, né? Principalmente nos primeiros meses de vida, a gente tem que estar ali junto para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento, para acompanhar o sentar, por exemplo, que agora a minha filha está passando por isso, né? Depois já vem o engatinhar, etapas, né? E aí não pode passar do tempo, porque senão pode ficar com atraso. Então, a gente tem que estar ali em cima todos os dias. Mesmo tendo rede de apoio, a gente tem que estar em cima, né? Para poder proporcionar o melhor desenvolvimento possível, né? E você consegue conciliar bem? Está conseguindo conciliar, já que está apenas 4 meses? Eu acho que sim. Eu tô gostando muito. Está gostando muito? É um desafio, mas a gente tem que vivenciar isso, né? Eu acho que faz parte da vida. Da vida. E sua experiência, doutora Sami, quando foi, né? Essa época foi mais difícil também? Pois é, eu acho que sempre é difícil, né? A gente conseguir esse tempo de qualidade, conseguir... E eu fui mãe muito jovem, então tem a questão da maturidade também, né? Das surpresas, então tudo foi mais intenso, ainda foi muito mais intenso para mim, que fui mãe jovem. E fui mãe jovem por opção. Fui mãe jovem por opção. Então, assim, para mim a maternidade foi difícil porque eu tive que juntar tudo, juntar o trabalho, eu era recém-formada, eu tinha acabado de me formar, eu tinha uma casa para cuidar, tinha uma carreira para começar, enfim, então foi realmente um desafio. Essa semana eu tava conversando com a minha filha sobre isso, e ela reclamando da gente estar trabalhando demais, inclusive aos finais de semana, e eu falei pra ela uma coisa que ela não sabia, que nos 2 primeiros anos de vida dela, ela nunca foi banhada por ninguém, só por mim. Então, eu tinha toda uma rede de apoio, eu tinha mãe, eu tinha sogra, eu tinha babá, eu tinha todo mundo ao meu redor. E só quem dava banho na minha filha era eu. Então, assim, foi uma coisa que a gente relembrou esses dias, coincidência. Então, foi muito difícil voltar para o mercado de trabalho depois que eu tive a minha primeira filha, porque eu tive que recomeçar. Não foi só recomeçar, eu tive que recomeçar. Estava começando a vida como dentista. E foi um desafio muito grande. E abdiquei de muita coisa. A gente, como mãe, a gente sabe que realmente a gente deixa algumas oportunidades para ficar mais perto dos nossos filhos. E eu tava conversando isso com a Patrícia, antes da gente entrar no ar, que valeu a pena. Que hoje, às vezes, na hora a gente fica, meu Deus, será que eu vou fazer isso? Vou perder essa oportunidade? E hoje a gente consegue ver que valeu muito a pena. Muito a pena. Doutora Renata, mas aqui hoje, qual a mensagem que você deixaria para as mães hoje, no mês de maio, né? Já que nós estamos no mês da mulher, para essas mães que são mães vamos dizer, mãe como a doutora Patrícia, né? De primeira viagem, e para as mães também que já estão com algum tempo. Qual a mensagem que você deixaria para essas mães? Eu acho que a gente tem que sempre procurar... sermos boas conosco mesmo, né? Porque a mãe, ela se culpa sempre, a mãe, ela tá sempre preocupada, e muitas vezes a gente acaba
esquecendo um pouco tudo ao redor, né? Que nem a Samia estava falando, quando a Manu tinha 1 ano e pouco, eu tive que passar quase 1 mês em Seul. Então, eu estava do outro lado do mundo, chegou no final, assim, eu chorava e ficava, meu Deus, eu tô sendo uma péssima mãe em tá aqui, em tá do outro lado do mundo, se me acontece alguma coisa, né? Mas algumas vezes a gente tem que entender que, como meu pai fala, é a vida acontecendo, né? Então, é a vida acontecendo, a gente tem que agradecer e tem que saber contar, porque às vezes a gente não quer contar tanto, a gente não quer demandar as coisas aos outros, né? E a gente tem que saber contar com essa rede de apoio que a gente tem, ser grato a isso e poder contar com eles de fato, realmente aprender a dividir tarefas, aprender a ver que tudo que a gente faz, né, muitas vezes que a gente abdica por algo e que a gente fica com peso na consciência, na verdade, a gente tem que buscar o quê? Mas eu estou fazendo isso que é para eu poder proporcionar algo melhor ao meu filho. Então, acho que é tirar um pouco para essas mães, o que eu tenho a dizer é, pense sempre que você está dando o seu melhor, e é a partir daí que você vai poder, seu filho vai saber e vai sentir todo o amor que você tem por ele. Tente não se culpar tanto, porque o filho da gente, ele sabe, mãe sempre é mãe, né? E o filho da gente, o nosso filho, ele sente isso e consegue sentir todo o nosso amor. Doutora Samia, qual a mensagem você deixaria para as mães aí nesse mês? Então, primeiro, parabenizar. Dizer que realmente, e eu me incluo nisso, a gente é guerreira, né? A gente é muito guerreira. E é mais ou menos isso que a doutora Renata falou. Os filhos sentem que a gente está dando o nosso melhor, que a gente possa aprender a dizer alguns nãos, isso é importante. E é importante também saber dividir responsabilidades, que é uma dificuldade que a nossa sociedade tem, que foi aquilo que o doutor Sérgio falou no começo. É tudo muito a mãe. E a gente tem que aprender que a gente não tá sozinho nessa. Que a gente precisa de ajuda, a gente merece ajuda, a gente se dá muito. E a gente precisa ter essa rede de apoio, mas principalmente ter o pai perto, que ele possa dividir as tarefas, que ele possa ajudar a gente. Culturalmente, né, antigamente era o homem que mandava, que trabalhava. E hoje a gente sabe que essa realidade não é assim, né? Então, a gente também trabalha, a gente também vai à luta. E eu acho muito legal. Aqui todas são mães de meninas. E eu acho muito legal a gente estimular, incentivar essas meninas a serem donas da sua própria vida, donas do seu nariz. E eu acho isso fantástico. E a minha mensagem é essa. Tá, doutora Patrícia, qual é a sua mensagem? Muito bom, a Samia falou tudo, né? Eu também concordo que a gente tem que ir com tudo, né? Mesmo que, às vezes, equilibrando pratos, a gente tem que enfrentar os desafios de cabeça erguida. Sempre contar com ajuda, contratar ajuda se for preciso, né? Para poder seguir a nossa carreira e realizar os nossos sonhos. Essa é a mensagem principal. Então, aqui eu queria agradecer a presença dessas 3 mulheres fantásticas, essas profissionais competentíssimas do nosso estado, do Piauí, cada uma em sua área. E que elas mostraram aqui no nosso bate-papo que é possível conciliar ser uma boa mãe, uma mãe excepcional, e ser uma profissional competente e com sucesso na sua determinada área. E está aqui a prova das 3 aqui, então queria agradecer de coração aqui, um abraço também para todas as mães e agradecer essas 3 mães aqui fantásticas que estão aqui conosco. Doutora Samia, obrigado doutora Patrícia, obrigado doutora Renata.